Olá a todos a mais um vídeo. Ontem era para ter feito uma publicação, mas acabei por não conseguir fazer. Hum, Ora bem, vamos aqui falar dois temas. O primeiro tema vai ser muito resumido em relação ao anterior, porque não temos muito mais informações. Sabemos que o Nicolás Maduro e a sua mulher, Cecília, se não me engano, estão a ser julgados. Acho que foi ontem e hoje. Ahm, Vamos ver o que é que isto dá. Ainda está tudo muito verde. Ainda não, sabemos mais ou menos quem está previsto gerir as decisões da Venezuela, embora haja temporariamente uma presidente interina da continuação da linhagem da família Chávez. Neste caso, a segunda figura a seguir ao Nicolás Maduro, que já, já tomou posse como presidente interino. Mas pronto, como vemos, é uma situação controvérsia, porque o- os Estados Unidos acabaram por violar o direito internacional, mas pronto, não será a primeira, pelos vistos, esta foi a última de tantas como já tem acontecido desde as Segundas Guerras Mundiais. Acho que também houve um no Panamá que teve que, se não estou em erro, se não esteja a dizer mal no Panamá, na América Latina, para poderem também apanhar uma pessoa com a mesma ideologia, e acho que foi mais ou menos os mesmos crimes que o Maduro está a ser julgado. Mas pronto, esperemos que haja uma boa continuação democrática, que haja um bom 25 de novembro. Podemos considerar que o 25 de abril foi no dia 4 para eles, equivalente ao nosso 25 de abril, que foi a queda da ditadura. Só que agora estamos na fase do restabelecimento da democracia. Não está a ser fácil. Vamos ver o que é que os Estados Unidos nos fazem. Vamos ver quando é que será o 25 de novembro dos venezuelanos depois de tanto tempo em ditadura. Aliás, vemos pelas notícias que os jornalistas, alguns já foram presos e outros nem os deixam entrar porque a partir do momento em que passam informação, estão automaticamente a ser estão prontos para serem mandados para trás, ou caso sejam apanhados a fazer reportagens e que não sejam entidades jornalísticas da Venezuela, podemos considerar que são logo presos de imediato. Uh, ainda há repórteres a conseguir passar a mensagem dentro da Venezuela para fora, mas é muito pouca a informação que se está a conseguir transmitir. Pronto. Outro tema que já passou há alguns dias e só venho a relatar, porque acho que ficou na memória de toda a gente. Ahm, e aliás, continuamos a falar do sistema de saúde que está podre. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Tivemos uma jovem há um ano passado, infelizmente morreu na altura do Natal. Não sei se foi mesmo no dia de Natal, se foi na véspera, mas acho que foi no dia de Natal. A jovem que estava que estava a fazer, não é bem um pedido, mas aquelas pessoas que a pudessem ajudar, que, que a pudessem ajudar, que arranjassem uma solução, porque o nosso SNS já não estava perante o SNS, era impossível fazer mais alguma coisa. Ou seja, perante o nosso sistema de saúde, ela já não tinha nada a fazer e estaria em fase terminal. Pelo que eu percebi, acho que ainda havia uma fase em que poderiam tentar levar para o estrangeiro, já não sei para onde, se era para o Reino Unido, se era para outro país, um, para tentarem fazer o tratamento, para tentarem que a jovem conseguisse uh, ainda ter, ainda ter vida
ainda por alguns anos. Infelizmente tivemos a notícia do falecimento, mas o que é que nos dá em controvérsia? E atenção, eu sei que isto é um tema que comparado, são comparações completamente distintas, mas existe uma coisa. Temos que ver que o nosso Presidente da República, cada vez que necessita dos cuidados do SNS, tem automaticamente em podemos considerar tempo recorde derivado ao que o povo está a passar, porque uma coisa é ser tempo recorde porque somos bons, outra coisa é ser um tempo recorde porque, porque ser uma figura importante do Estado nos dá possibilidades de ser automaticamente tratados e sem tempos de espera. O nosso presidente teve que fazer novamente uma cirurgia na altura de novembro. Foi na altura em novembro que teve a última cirurgia. Não sei se foi cirurgia, se foi uma operação. Acho que foi uma cirurgia. E em espaço recorde foi assim que teve as dores, foi automaticamente hospitalizado. Viram que necessitavam de fazer uma cirurgia. Acho que no momento em que ele fizeram os exames, análise e tudo. No dia a seguir, assim que houve a necessidade, fizeram logo uma cirurgia. Isto para dizer o quê? Isto é estranho, porque a única coisa que. E atenção, eu sei que estamos a falar do Presidente da República e tudo o que tem a ver com o chefe de Estado, as pessoas são automaticamente priorizadas. Mas eu só fico parvo. É como é que existe tanta gente a morrer por falta de cuidados de saúde? E quando diga morrerem, é porque passam horas e horas no hospital, muitas das vezes vão para casa e no final vem quando as pessoas morrem, são autopsiadas e depois de serem autopsiadas é que sabem o problema. Muitas das vezes acontece isso. Ou então não é por autópsia, é por exclusão de partes e depois percebem a porcaria que não foi feita. Porque neste caso não quer dizer que foi feita, é que não foi feita. E eu fico a pensar, então porquê que para algumas circunstâncias, porquê que em algumas circunstâncias ah, temos recorde de cirurgias e operações e temos pessoas à espera à espera de cirurgias e de consultas e nem isso conseguem. Ora bem, eu sei que estamos a falar de um chefe de Estado e estamos a falar de um cidadão comum. Só que existe uma coisa que se chama dignidade humana. Atenção, todos nós devemos contribuir, mas eu acho que na minha ótica, este sistema de saúde tinha que tinha que ter outra maneira de ser gerido. Existem países onde as pessoas descontam do salário, hã? E esse dinheiro, uma parte do dinheiro, não é como nós que chegamos e descontamos para o IRS, vão para os impostos e não sabemos onde é que vão parar o dinheiro dos impostos, porque está tudo a cair de podre. Os serviços públicos estão todos a cair de podre, em geral, e as pessoas pagam quando estão a receber o ordenado, descontam-lhes descontam-lhes o dinheiro para a saúde, para certo tipo de serviços, para tudo o que é necessário o ser humano viver, visto que está a contribuir e está a descontar. Então pensemos, se as pessoas descontam para ter um serviço de saúde, um seguro de saúde, que acho que lhe chamam seguro de saúde, e, e todos os serviços necessários para a pessoa, para a pessoa viver e ter e poder transmitir aquilo que e poder usufruir daquilo que descontou, porque é que o que é que está a acontecer aos nossos impostos? É, é os salários baixos, é as pensões baixas. Agora querem que tenhamos mentalidade de Ronaldo. Por nós todos, qualquer um de nós poderia ter uma mentalidade de Ronaldo. O problema é que as empresas estão carregadas de pagamentos de impostos.
para pagar a funcionários é preciso pagar imposto, eles têm que pagar imposto, tudo é preciso pagar imposto. Isto enforca as empresas. Não é que as pessoas não queiram ter uma maneira de pensar a Cristiano Ronaldo. É porque as empresas portuguesas, e quando falo de empresas portuguesas, empresas que vêm para cá, as multinacionais já ficam à corda ao pescoço, mas aproveitam-se da lei portuguesa para fazer o que querem. Fora aquelas empresas portuguesas que querem contribuir, querem ajudar, querem melhorar a vida do povo e não conseguem porque estão estranguladas de impostos para pagar. Um trabalhador é equivalente a um imposto. Agora pensemos. Se para meter as pessoas a trabalhar é preciso pagar ao Estado, se para fazer o que quer que seja é preciso pagar ao Estado, qualquer dia vivemos o quê? Uns vivem sob uma dependência financeira e outros estão a trabalhar para dar dinheiro aos outros. E é isto que está errado. E é isto que cada vez mais o povo está a acordar. Ajudar, sim, toda a gente tem direito a ser ajudado, todos nós passamos fases difíceis, todos nós passamos pela fase de desemprego, todos nós precisamos, às vezes, da ajuda social. Eu não condeno a ajuda social, o que eu condeno é muitos, nos dias de hoje, neste país, enquanto tivermos a ideia que mais vale estar em casa a receber do que estar a trabalhar, não vamos a lado nenhum. E atenção, eu cada vez que vejo, daqui para a frente do que vejo, é que mais vale estarmos, e nos dias de hoje, mais vale estarmos num part-time, não estou a dizer que é o ideal, mas hoje em dia, qualquer dia mais vale fazer 30 horas do que 40. Porquê? Porque 30 horas já são quase 600 euros, se não chega, e um full-time nem 1000 euros chega. Então, mas espera aí, então para isso cá trabalho um bocadinho menos se puder, desconto menos, e tenho melhor qualidade de vida. Então, mas é nisto que nós devemos pensar ou é trabalho mais, ganho mais, invisto mais? Pronto, estamos com estas mentalidades. Isto resumindo e concluindo, a parte financeira cada vez pior, porque tudo aumenta, desde os apoios sociais continuam a aumentar, o ordenado aumenta, tudo aumenta. Eu quero ver daqui para a frente, quando chegarmos a Ronaldo com os 1500 euros de ordenado mínimo, quanto é que vão estar os apoios? Se calhar vale ficar em casa, continuar a ficar em casa a receber quase 1000 euros, do que estar a descontar 1500. E o nosso sistema de saúde está podre, as pessoas a precisarem, as pessoas se calhar ainda conseguiam ter uma segunda oportunidade na vida em termos de saúde e não conseguem. E é isto, e é basicamente estas soluções que nos estão a dar, que foi o que aconteceu na Venezuela. Decadência económica, pessoas a depender basicamente, na Venezuela, os dependentes económicos, não eram bem dependentes económicos, eram todos os que estavam bem na vida, eram os que eram favorecidos pela, pelo regime. Uh, uh, Pelo regime de Maduro, que agora o regime chavista, né? E o povo que queria trabalhar, que queria fazer por ele, uns tiveram que fugir, imigrante, e outros estão a passar fome no país. É basicamente isto que qualquer dia acontece em Portugal. E qualquer dia não, as pessoas não, qualquer dia preferem estar em casa do que estarem a trabalhar. E isto é mau. Eu não condeno quem fica em casa, mas é pá. Então, quem trabalha, quem enriquece, quem não trabalha, depende dos outros. Pronto. Mas quem trabalha tem o direito de conseguir subir na vida e conseguir fazer com que as coisas melhorem. E não é sempre o que a pessoa quer trabalhar e quer subir na vida que vai continuar a levar, a levar com os outros a mamar os impostos e os outros a precisarem de precisarem de apoio na saúde, apoio na educação e apoio em todos os ramos, e olha,
temos a decadência que temos, temos os edifícios a cair de podre e depois não querem, e depois não se trabalha, não é isto, não aquilo. No final chegamos à conclusão, mais vale estar em casa do que trabalhar. Pronto, por hoje é tudo. Depois eu tentarei fazer outro tema que quereria falar, mas neste momento não me estou a lembrar. Mas este, principalmente da saúde, era o que eu mais queria falar. Vou tentar me recordar alguma coisa do que era para ter falado do ano passado e acabei por não falar. E olhem, uma boa continuação, um bom ano. Terminamos hoje no Dia de Reis. Ahm, a partir de agora, os bons anos terminaram e continuamos a mais um ano a trabalhar, que faz parte. Até à próxima.